Em Quixadá, no sertão central cearense, o juiz federal Marcos Maírton divide o tempo entre as atividades de magistrado, escritor, compositor e cordelista. A relação íntima entre o juiz e a literatura você confere agora aqui, no Iluminuras. Ser poeta e ser juiz, o que há de estranho nisso? Para quem tem o compromisso de ouvir à parte o que diz, que vê o olhar feliz de quem ganhou a questão e tem a satisfação de sentir que fez justiça, reparando a injustiça que atingiu o cidadão. Nunca é tarde para se desenvolver o gosto pela literatura, pela poesia, pelo cordel. No caso do Dr. Maírton, isso começou cedo, não é, doutor? Afinal de contas, o Dr. Maírton é nascido na região do subúrbio de Fortaleza, onde a presença da literatura de cordel é muito forte. É verdade. A literatura de cordel é muito forte no Nordeste inteiro, em Fortaleza não é diferente. E tendo realmente nascido num subúrbio de Fortaleza, os folhetos de cordel, a poesia de cordel sempre esteve assim, bem presente na minha vida, desde criança. Algum momento marcante na infância, no desenvolvimento do contato com o cordel? Tive. Com relação ao contato com os folhetos de cordel, desde bem criança mesmo, aprendi a ler muito cedo e o meu pai trazia para casa os folhetos e eu ia lendo e me acostumando com aquela leitura metrificada, ritmada do cordel. Agora, para produzir realmente em versos, havia, na época, na rua onde eu morava, o costume de fazer a malhação de Judas no sábado de Aleluia. E as pessoas faziam o testamento do Judas. E o testamento era em verso. Então, quando os meus tios estavam lá tentando fazer o testamento, eu, com 10, 11 anos, me aproximei e comecei a fazer. E eles perceberam que eu, apesar de ter 10, 11 anos, fazia numa velocidade e numa perfeição bem melhor que a que eles estavam habituados. Como surgiu a ideia de proferir uma sentença em cordel? Bem, depois, passada essa fase aí de infância, quando eu já estava na faculdade, já estava trabalhando, então aí já era comum eu pegar um assunto, fazer um resumo de uma aula em cordel, era uma coisa relativamente fácil. Quando eu ensinei na faculdade, eu cheguei a apresentar em sala de aula resumo de aula em cordel. Mas a sentença mesmo decorreu, como tantos outros cordéis que vieram depois, de uma situação inusitada. Um caso que me chamou a atenção, envolvendo um crime de estelionato, ou pelo menos uma acusação de estelionato. E como o caso me pareceu estranho, me pareceu muito pitoresco, me veio a inspiração de fazer aquela sentença em cordel. Isso foi em 2002. Qual foi a reação das pessoas nessa primeira investida na sentença na forma de cordel? Foi bastante variada. O próprio procurador da República, que acompanhava o caso, me procurou e disse que lamentava não saber recorrer em cordel, mas achou muito interessante. Então, os servidores também ficaram assim, curiosos, porque, afinal de contas, nessa época eu não tinha ainda, eu estava em estágio probatório, tinha 1 ano e pouco como juiz federal. Então, foi bem interessante. Houve vários tipos de reação, mas, em geral, a repercussão foi boa. As crianças também fazem parte desse universo, tanto nos contos quanto no cordel? Principalmente no cordel. As crianças, elas me deram uma ajuda muito grande no desenvolvimento do cordel, porque o meu primeiro cordel infantil, que é Uma Aventura na Amazônia, ele também virou livro infantil ilustrado, também pela Conhecimento Editora, hoje está pela IMEP, e acabou sendo adotado em muitas escolas, tanto públicas como particulares, e realmente ainda hoje eu tenho notícias de pessoas que presenteiam crianças com esse livro. Ele realmente foi um marco importante. Ficção e realidade se misturam em seus contos? O tempo inteiro. O tempo inteiro, quando conto uma história partindo de uma ficção, é inevitável que elementos da vida real sejam colocados ali para compor personagens, situações. E quando eu parto de um caso real, também é muito difícil de evitar que sejam introduzidos ali elementos de ficção. Eu acho que no final das contas é uma grande mistura disso tudo. O desenvolvimento de um trabalho, de uma sensibilidade artística, especificamente no seu caso, isso influencia de alguma forma no trabalho como juiz federal? Sem dúvida que influencia, porque na medida em que eu desenvolvo uma atividade artística, uma atividade lúdica, isso, entendo eu, estimula o lado mais sensível, o lado mais humano. E isso eu acredito que dê um discernimento bem interessante das questões que estão por resolver. Tem um outro aspecto, é que
As pessoas, quando tomam conhecimento de que o juiz tem essa veia poética, como se diz, várias já se manifestaram para dizer para mim que sentem que aquele juiz é mais humano e se sentem mais seguras, mais à vontade de saber que a vida delas está sendo cuidada por uma pessoa que tem sensibilidade. Que influências literárias levaram o senhor a ser um magistrado que utiliza a literatura no seu trabalho? Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, Saramago, são autores muito importantes para mim, eu leio muitas vezes. E, do ponto de vista da utilização no próprio trabalho, Crime e Castigo do Dostoiévski é absolutamente imprescindível, né? O senhor tem algum autor nordestino que o influencia na elaboração das sentenças em forma de cordel? É impossível não falar do querido Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré é influência para qualquer poeta nordestino que enverede por esse caminho. Como um artista, como um poeta, cordelista, recomendaria alguma obra literária para estudantes de direito e também profissionais do direito? Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, é muito interessante. O Mercador de Veneza é outra obra importante para quem atua no direito. O Processo, de Kafka, são todas obras muito relacionadas com a atividade jurídica. Agora, me veio à cabeça também o velho Dom Quixote de La Mancha, que é também muito rico e eu acredito que tem uma influência importante. O magistrado, Dr. Marcos, atualmente mora em Quixadá. Isso. A cidade é uma fonte de inspiração para o poeta, para o cordelista, para o cronista? Sem dúvida alguma. Principalmente em se tratando de Quixadá, que é um lugar que tem todo um histórico de mistérios. Existe ao redor da cidade umas pedras enormes chamadas monólitos, e onde se diz que aparecem criaturas extraterrestres e coisas assim. Então, viver, trabalhar vendo aquelas paisagens tem sido uma fonte constante, tanto que o meu próximo livro a ser lançado chama-se O Mistério dos Monólitos de Quixadá, onde eu narro um encontro meu com um menino que se diz extraterrestre, não fica claro se ele é, e tem tido uma repercussão muito grande na cidade, tem havido bastante apoio, até a possibilidade de se criar uma academia quixadaense de letras. Nós temos conversado bastante sobre isso lá. O ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse recentemente, em uma entrevista à TV Justiça, que é importante que o magistrado leia mais, leia poesia, até mesmo para influenciar na sua atividade judicante. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo plenamente. Concordo e fiquei muito satisfeito quando eu vi o pronunciamento do ministro, porque eu já pensava dessa forma, mas é claro que quando a gente vê o presidente do Supremo adotar uma postura dessa, é uma pessoa muito mais experiente, então isso reforçou o meu entendimento de que quando o juiz desenvolve a atividade artística, a atividade literária, a poesia, essa atividade mais lúdica, ele desenvolve também o seu lado mais sensível e isso repercute, sim, na sua atividade jurisdicional. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E por aqui vai ficando o nosso programa Iluminura de hoje. E agora você já sabe, temos um encontro marcado na revista eletrônica sobre literatura da TV Justiça. Até a próxima semana.